pessoas acham que ter bons modos é ter etiqueta, não é? Bons modos a gente não aprende na etiqueta. Bons modos você aprende em casa com papai e mamãe. Ou se você não aprender com papai e mamãe, a vida te ensina da pior forma possível. Etiqueta não. Etiqueta já é um código, é um protocolo, é mais engessado, tem regrinhas. Etiqueta, quem tem, se destaca. Bons modos é obrigação. Eu sempre vi a etiqueta como uma coisa necessária, mas para as pessoas que precisam usar. E etiqueta, na verdade, é um código de regrinhas que todo mundo deveria aprender. De alguma forma, que nem... deixa eu pensar... Que nem se alimentar bem. Você sabe quais são os alimentos que você deve comer e não comer, evitar refrigerante, evitar doce e tal. A etiqueta é tipo evitar isso, fazer aquilo. Eu vejo muita gente chegando num certo patamar da carreira, da vida social e financeira, principalmente, que não tem essa etiqueta, que não tem esse código, que não sabe fazer. E aí se embola, tropeça, perde projeto, perde contrato, perde a simpatia do cliente, perde a simpatia do chefe, fica deixado para trás, não recebe promoção, não é convidado para aquela festinha mais íntima do trabalho, porque não se destaca. As pessoas hoje em dia querem ficar com pessoas que têm alguma coisa para ensinar, alguma coisa de valor para agregar. E etiqueta mostra que você veio de algum lugar interessante. Ter etiqueta, ou saber usar as coisas, o talher, a fala, a voz, o tom, o gesto, vocabulário bonito, vocabulário mais rebuscado, não ficar falando tipo assim, tipo assim. Quando a pessoa tem esse algo mais, o seu diretor, o seu presidente, o seu gerente geral, o seu chefe, o seu sogro, vai querer chamar você para perto. Mas as pessoas colocam a etiqueta como uma coisa intangível, desnecessária e só para rico. E não é mesmo. Essa etiqueta de sei lá quantos talheres, copo de vinho, copo de água, copo disso, copo daquilo, isso eu até concordo. É bom saber, mas é desnecessário. Tem gente que passa uma vida inteira numa situação social boa e jamais usa, porque não é do dia a dia dela, não é do estilo dela. Só que etiqueta não é só isso. Etiqueta não é aonde você come, como você cruza a perna. Etiqueta é gentileza, etiqueta é o olho no olho, etiqueta é vocabulário, etiqueta é postura. E isso é muito necessário. Eu aprendi etiqueta em curso. A gente já tinha uma ideia, eu já tinha ideias, porque a minha avó sempre me ensinou desde pequena em casa como faz. A minha avó recebia muitas amigas da idade dela para chá. Aí ficava aquela mesa posta cheia de xícara. Então eu já sabia desde essa época como fazer para me portar à mesa. A minha avó sempre pegou no meu pé, senta de perna fechada, cruza a perna e tal. E aí volta a dizer, as coisas acontecem na sua vida sem você perceber. Eu sou muito alta, já tinha comentado isso aqui. Cruzar uma perna é essencial, porque senão eu não sento direito. Justamente por ser muito alta, eu tenho que estar sempre esticada, porque senão eu estou sempre curvada. Isso também faz parte da etiqueta. Protocolo, apresentação, presença, sua presença no lugar. Isso tudo faz parte do combo da etiqueta. Para mim foi fundamental a etiqueta porque eu tive que fazer parte de comunidades. A vida social, ela se divide em grupinhos, né? A etiqueta, para mim, ela veio para me colocar num patamar onde eu pudesse escolher que grupo pertencer. Para me liberar de ter que prestar atenção no que eu estou fazendo quando eu estou fazendo alguma coisa ou conversando com alguém. E isso é muito necessário para as pessoas que trabalham com corporativo, sabe? Você está numa reunião de negócios, num restaurante, você ficar prestando atenção no garfo, no copo, o que você vai comer, o que você vai pedir, como você vai sentar, quem entra primeiro no restaurante, quem fala primeiro, quem pede primeiro. Quando você precisa prestar atenção nisso, você não está prestando atenção no que você vai apresentar para o seu cliente, ou para o seu chefe, ou na reunião, no assunto da reunião. Então, ter isso já em você, já te dá uma certa tranquilidade. A etiqueta na minha mentoria, ela passa por 2 etapas. Uma delas, inclusive, é gravada. A pessoa tem o curso lá comigo falando, porque essas são as regrinhas básicas. Mas a etiqueta que a gente faz, eu e ela, olho no olho, ou eu e o grupo, é uma etiqueta mais humana, é uma etiqueta mais de conceito, uma etiqueta de olhar para as pessoas que te servem, da gentileza, dos protocolos de comportamento, de valorizar o outro, de respeitar o espaço do outro, é você ter a empatia. Essa etiqueta que poucos estão fazendo porque até nem pensam que isso é etiqueta, né? É você dar um presente, é você se preocupar em dar uma lembrança para a pessoa que seja para a pessoa e não você
seja para você uma coisa que eu gosto, não, tem que ser uma coisa que a pessoa goste. É você saber entrar num lugar sem chamar atenção, sem tirar o brilho das outras pessoas, é você estar num grupo e não falar por cima da outra pessoa, é você saber levar uma conversa onde a pessoa perceba que você está prestando atenção no que ela está falando, é você levar uma conversa que você está ali na escuta ativa e não esperando ela dar uma pausa para você falar o que você pensa. Isso tudo faz parte da etiqueta. Então, mas as pessoas desassociaram isso. Isso é inteligência emocional, etiqueta é comer com o garfo certo. Não, por isso que eu digo, a minha mentoria é de elegância, e elegância é uma ferramenta para que você trabalhe com a sua melhor performance e com o seu melhor estado emocional. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter o autoconhecimento. Não adianta eu jogar para você regras se você não está preparado para vivenciar essas regras num ambiente novo para você. Eu vou jogar você na gaiola dos leões, porque tem os que fazem naturalmente, tem os que nasceram ricos, tem os que aprenderam, tem aqueles que fingem fácil, tem aqueles que são naturalmente elegantes, tem muita gente que é natural, é simples, você fala, nossa, que pessoa elegante. Então você tem que se encaixar em algum jeito, mas entrar com os códigos humanos e com os códigos engessados, que às vezes as pessoas reclamam, mas é a etiqueta, é necessário. Eu já passei por várias situações, né? Provavelmente vou passar por mais, aqui a gente tem que se expor para passar. Mas o meu marido na época já era uma pessoa pública, a gente já estava num evento e eu virei chegou uma pessoa para falar comigo e eu virei para ele e falei, olha, fulano, se lembra dele? Ele olhou para mim, me fuzilou com os olhos. Depois eu falei, mas o que aconteceu? Nunca pergunte isso, se eu lembro. Eu não lembro. Não me põe nessa situação. Gente, desculpa, é verdade, não se fala isso, lembra? Você lembra? Não se fala. Fiz muitas gafes, inclusive de rir alto e as pessoas pularem olhando. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Teve uma vez lá em casa, que a gente estava num evento, um evento cheio de embaixador de Israel, embaixador do Canadá. Tinha um casal, nosso vizinho de lado mesmo, da mesma casa ao lado. Eles vieram e eles eram também pessoas influentes e eles estavam meio brigados. Então ele estava lá na mesa do bar e a outra, a mulher dele na minha sala, conversando com a embaixatriz do Brasil, na época. E a gente estava conversando e aí toda hora eu falava assim, seu marido está lá sozinho no bar. Meio que para finalizar a conversa das duas, para a embaixatriz do Brasil poder circular na festa, porque ela estava falando, e para que ela fosse lá com o marido e desse um toque nele, olha, vai circular. Ele estava de mau humor lá, sabe, no bar. Aí daqui a pouco, conversa vai, eu falei, e o seu marido? De repente ela vira para mim, deixa meu marido em paz. Gente, eu e a embaixatriz do Brasil pulamos assim, eu saí de fininho, pedi desculpas e nunca mais fiz esse negócio de ficar juntando o casal ou falando, olha, fulano tá no cantinho, vai lá. Não, agora eu deixo fluir. Vou olhando, vou observando, mas deixo fluir. Tem várias situações aqui, eu não lembro. Eu acho que faltam duas coisas hoje para que as pessoas entendam o que é etiqueta. Observação e comprometimento. Existe uma preguiça, né, nas pessoas. Para que eu preciso disso? Para que eu... Já não está me entendendo do jeito que eu sou? Para que eu preciso florear o que eu sou? Como se fosse só isso. Como se não fosse... Não existe mais a gentileza, o a mais, o detalhamento, a sutileza, né? Hoje o descompromisso. Deu, não deu? Não tá bom do jeito que tá? Então segue o baile, né? Existe agora um piloto automático. E observar, porque quando você observa, você percebe. Quando você para, que respira, que começa a observar, começa a contemplar a situação. Que seja um cachorro no parque passeando e cheirando as florezinhas. Quando você contempla, você já vê o pelo, você já vê o tamanho da patinha, o andar dele, se ele anda pulando, se a menina está puxando mais a guia ou não. Contemplar. Quando você faz isso, você imediatamente olha para dentro de si e fala, começa a observar o seu comportamento. Então eu acho que basicamente é o comprometimento e o contemplar. Falta na humanidade, né?